companheiros, irmãos de caminhada, mais um momento de reflexões, de estudo, de grande aprendizado, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de nosso Mestre amado Jesus. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra divina, princípios de harmonia e ordem. Eu fiz uma apresentação para vocês, para acompanharem, né? Para vocês acompanharem as reflexões desta noite. Vou colocar aqui. Pronto. Então, esse vai ser o tema de hoje, que nós vamos conversar aí. Vamos falar da obra divina. Vamos falar de Deus, da sua obra. E a gente sabe que Deus é justiça. Deus é todo amor. Nós vivemos momentos aí de grandes preocupações, de ansiedade, uns momentos assim delicados que nós passamos, tristes, inquietos. Que essa nossa conversa de hoje, ela possa nos fortalecer, mesmo diante desses momentos, possa nos fortalecer, fortalecer a confiança nesse Pai amoroso, esse Pai que é toda bondade, Pai que está presente, Pai que é justiça, esse Pai que é amor. Então, que essa conversa nossa hoje seja para fortalecer a nossa confiança nesse Pai. Então, vamos falar de Deus, né? Vamos falar aí da harmonia em sua obra. E aí, deixa eu só clicar na apresentação. Vamos dar uma olhadinha, né, para esta imagem, iniciar as nossas reflexões com esta imagem. Quando olhamos, né, para o céu, né, o céu à noite, o céu estrelado, né, essa imagem, olha que céu, né, que céu bonito. Então, quando a gente olha para o céu, nós temos aí a impressão de um silêncio, né? Mas quantas estrelas, quantos mundos se movem, quantas vidas em outros mundos. E a gente olha, mas nós temos a impressão de um silêncio. Mas esse silêncio, essa quietude, ela é apenas aparente. Isso devido à imperfeição dos nossos sentidos. Nós temos limitações para ouvir, para ver além desse silêncio. Só que existem músicas, existem melodias no universo. E quem fala sobre isso para nós é Leon Denis, no seu livro Grande Enigma. É que eu trago para vocês. Então, as nossas reflexões, elas vão aí, a gente vai trabalhar nossas reflexões em torno desta obra, Leon Denis, Grande Enigma. E, necessariamente, o capítulo 4, as harmonias do espaço. Então, essa obra de Leon Denis, que eu tenho aqui, eu tenho essa versão, Leon Denis traz reflexões sobre o porquê da existência do homem, o destino, a relação com a natureza, traz reflexões sobre Deus. E aí eu só vou ler um trechinho que está na introdução, né? Leon Denis traz para nós uma fala inspiradora aqui na introdução do livro, da obra. Ele diz o seguinte, ó: nas horas pesadas da vida, nos dias de tristeza e de acabrunhamento, leitor, abre este livro, eco das vozes do alto. Ele te dará coragem, inspirar-te-á a paciência e a submissão às leis eternas. Então, uma obra fantástica, faz com que nós aí reflitamos, né, sobre a obra divina. E aí Leon Denis traz para a gente aqui no início, na introdução, já nos convida a abrir este livro, momentos aí de tristeza, né, os momentos aí que nós passamos mais delicados de nossa existência. Ele sugere abrir este livro aí. E
procurar compreender, né, sobre a obra divina, mais compreensão sobre Deus, né, sobre as leis que nos governam. Então, eu começo trazendo um trechinho do capítulo 4, As Harmonias do Espaço, aonde Leon Denis fala o seguinte: todos os mundos vibram, cantam, palpitam, e suas vibrações combinadas formam um imenso concerto. Então, esse silêncio, quando olhamos para o céu, né, à noite, as estrelas, esse silêncio é apenas aparente. Essa quietude é apenas aparente. Os mundos, né, eles vibram, eles cantam. E com o tempo nós vamos absorver toda essa melodia, né, essas músicas. E no espaço, né, no universo, nós temos aí matéria, nós temos movimento. Mas quem faz mover os mundos? Quem faz mover os mundos? Será que é o homem que faz mover os mundos? Né? Então a gente aqui fala de uma inteligência maior, né? Uma inteligência que comanda os mundos, comanda por leis. Essas leis que representam sabedoria, representam toda a sabedoria. E a gente chama essa inteligência, nós podemos chamar essa inteligência de Deus, que é a causa primeira de todas as coisas, né? Como disseram os espíritos. Então, Deus, ele se revela pelas suas leis. Essas leis mantêm a harmonia, que mantém a ordem, todo espaço, né? Ou seja, em toda a sua obra, em toda a sua criação. Mas aí tem uma questão, né? Falando em harmonia e ordem, a nossa linguagem, ela é limitada para falar sobre essa harmonia presente na obra divina. E aí eu trago novamente Leon Denis. Leon Denis diz o seguinte, que a palavra humana ela é muito pobre, é insuficiente para exprimir os mistérios adoráveis da harmonia eterna. E a gente lembra, nós tivemos compositores, né, que perceberam, né, que tiveram reflexos, vamos dizer assim, de harmonias mais superiores, como Beethoven. Nós estamos caminhando para termos reflexos cada vez maiores dessas harmonias superiores, da harmonia eterna. E perceber as músicas, né, as melodias dos mundos. Só que para isso, nós precisamos nos elevar. Nós precisamos ver além da matéria, olhar mais para o alto, ver além. Isso que nós devemos buscar ensinamentos superiores, o conhecimento espiritual. E aí a gente vai trabalhando a ideia que nós temos da criação, nós vamos trabalhando a ideia que nós temos de Deus, né? Qual é a ideia que nós temos de Deus? Nesta conversa, nesta noite, nós estamos trabalhando isso. Nós estamos falando da obra de Deus, né? Então, a nossa linguagem ainda é muito, né, limitada, ela é insuficiente, né, para poder aí exprimir aí esses mistérios da harmonia eterna. A gente está caminhando, a gente está evoluindo, né, para ver além, para sentir além. E aí, eu trago para vocês agora Kardec. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, que tem como título Os Tempos São Chegados, Sinais dos Tempos, fala sobre a harmonia. Ele diz o seguinte, que tudo é harmonia na criação. Sob o poder regulador, tudo se move, tudo funciona, uma ordem perfeita. Então, meus companheiros, Deus nos envolve. O teu pensamento nos envolve. E por isso que tudo está em harmonia. Olha só, pensar dessa forma, procurar sentir, e trabalhar a nossa fé, a nossa confiança.
Então, a harmonia, ela está presente em toda a criação. Nós vamos evoluindo, nós vamos progredindo. Nosso pensamento, ele vai caminhando a favor do pensamento divino, ele vai se alinhando ao pensamento divino. Nós vamos cada vez mais, né, caminhando a favor da harmonia divina. Então, progredir é compreender, é sentir a harmonia divina. Nós sabemos que tudo, né, tudo está submetido à lei do progresso. O progresso que vai ocorrendo, tanto de forma física quanto de forma moral, né? Então, o progresso ele ocorre fisicamente e moralmente. Esse progresso que vai ter como resultado, né, a realização, né, da vontade maior, da vontade de Deus. Então, tudo é harmonia na criação. Tudo funciona numa ordem perfeita. O pensamento divino, ele nos envolve. Nos envolve. Então, pela lei do progresso, todos nós estamos caminhando para Deus. E essa caminhada, ela ocorre de forma consciente ou de forma inconsciente. Mas todos nós estamos caminhando para Deus. Cada um no seu tempo, cada um no estado de consciência, mas estamos caminhando. E nesse capítulo, Kardec nos diz que o universo é um mecanismo conduzido por inteligências. Assim nos diz Kardec. A gente vai lá na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, tá? Psicografia de Chico e do Valdo Vieira. Então, nesta obra, André Luiz fala das inteligências em serviço de cocriação, porque Deus é criador, nós somos co-criadores. Então, André Luiz fala das inteligências em serviço de cocriação em plano maior. Temos cocriação em plano maior. Fala que são as inteligências divinas, que elas cocriam de acordo com a vontade de Deus. E nós podemos, né, lembrando do fluido cósmico universal, nós podemos utilizar o fluido cósmico criar também, né? Criar isso em plano maior e também em plano menor. Então, Deus é criador e nós somos co-criadores, né? O universo, né, relacionado, né, à questão dessa harmonia, essa ordem perfeita, esse universo é conduzido por inteligências. Eu estou dizendo isso aí porque cada um de nós, como seres inteligentes, nós temos uma parte a ser realizada na obra divina. Não é à toa que nós fomos criados. Nós temos a nossa parte a ser realizada, né? E essa nossa parte, é claro, né, a realização dela, né, a realização vai depender do nosso grau evolutivo. Nós estamos sob o olhar divino, né? Tudo se move sob o olhar divino, funciona numa ordem, e isso vai também refletir na questão da realização da parte que nos cabe nesta obra. Mas aí a gente pode se perguntar, né? Vocês podem se perguntar, e as guerras, né? E as catástrofes, né? Momentos difíceis, né? Vamos dizer assim, nós passamos, a humanidade, né? Como eu posso enxergar a harmonia nisso? Nós estamos falando aqui de harmonia, de ordem perfeita, mas nós vivemos guerras, nós vivemos catástrofes. Mas aí, onde que fica essa harmonia? Parece que essa harmonia que nós estamos falando hoje, parece que ela não existe. E aí, venho novamente falar sobre a limitação que nós temos, né? Vamos lembrar, a visão que nós temos sobre a vida, sobre os acontecimentos, essa visão, ela é limitada. Então, isso que nós vemos, né, essa desarmonia, dizer assim, né, ela é apenas aparente. Porque no final, tudo se encaixa, tudo se harmoniza. Então, essa desarmonia ela é aparente. Tá? Mas no final das contas, tudo se harmoniza. A gente sabe que tudo é útil para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Às vezes é difícil entender isso, mas vamos pensar, vamos refletir. Se Deus é amor, se Deus é harmonia, a sua obra é perfeita. Então, tudo que acontece para nós
é para justamente chegarmos até esse amor, chegar até ele, termos esse crescimento, realizarmos esse progresso. Isso que é bom a gente estudar, a gente refletir sobre isso, né? Vou trazer agora o livro dos Espíritos, tá? Porque a gente está falando de obra divina, né? Nós temos que falar também das leis, né? Vou trazer para vocês, o livro terceiro, né? Que fala sobre as leis morais, os caracteres da lei natural. E tem um momento lá que os Espíritos dizem o seguinte, que a harmonia que regula o universo material e o universo moral, nós temos aí a questão de regular, né? Essa harmonia, ela regula tanto o universo material quanto o universo moral. Essa harmonia, ela está fundada sobre as leis, tá? Que Deus estabeleceu de toda a eternidade. Então, vale a pena, pessoal, dar uma olhadinha nessa terceira parte do Livro dos Espíritos sobre as leis morais. Que lá a gente aprende que a lei de Deus, ela é eterna, ela é imutável. A lei de Deus, ela está escrita em nossa consciência, tá? Então, nós temos as leis morais, nós temos as leis de Deus, que são de todos os tempos e elas vão sendo reveladas pouco a pouco com o progresso que vai sendo realizado, né? Então, nós temos as leis de Deus e temos as leis morais. Essas leis morais, elas têm como base a harmonia, elas têm como base, né, a ordem presente na obra divina, tá? Mas aí nós sofremos, né? Nós temos as questões das nossas dores, nossos sofrimentos, momentos de, né, somos infelizes, né? Por que acontece isso, né? Porque de alguma maneira, em algum momento, nós desobedecemos as leis de Deus. Gosto de dizer, né, a lei de Deus, que é a lei de amor, né? Nós, em algum momento, nós, vamos dizer assim, nós ignoramos o amor, né? Nós ignoramos a lei de Deus, a lei de Deus. Nós somos contra as leis divinas, né? Então, nós temos as leis morais. Falando sobre essa questão de ignorar as leis divinas, né? Nós estamos o tempo todo convidados a voltar o nosso olhar para as leis divinas, a voltar para o amor, né? Então, temos as leis morais classificadas de acordo aí com Allan Kardec, que está no Livro dos Espíritos, né? Então, sugiro a vocês que deem uma olhadinha, né? Vamos refletir sobre as leis, né? Meditar sobre ela, porque isso vai ajudar a nossa renovação íntima, né? A descobrir quem nós realmente somos. Então, esse estudo, essas reflexões são de grande importância para todos nós, né? Mas, nesse momento nós estamos passando, né? Nós estamos num momento aí, essa questão de transição, né? Então, vale a pena nós trabalharmos aí, estudarmos sobre as leis de Deus, as leis morais. E aí, eu vou trazer para vocês, né, como classificação das leis morais, Kardec trouxe a lei de justiça, de amor e de caridade. Ele colocou lá, né, lei de justiça, de amor e de caridade. E também trouxe sobre a perfeição moral. Então, aqui nós falamos de Jesus, nosso mestre amado, mestre querido, nosso exemplo maior, né? Governador de nosso planeta. Então, nós falamos de Jesus. Porque Jesus, ele apresentou a lei do amor. Ele apresenta a lei do amor, né? E a lei do amor, ela resume todas as leis, né? Jesus que apresentou o evangelho, trouxe, né, o evangelho que é roteiro, né? É o roteiro para a harmonia. É o roteiro para entendermos a harmonia na obra divina. Então aqui a gente fala de Jesus, né? Então a gente fala da justiça, a gente fala do amor, a gente fala da caridade, né? Então falar de harmonia, nós temos que falar das leis divinas. E aí, eu trouxe agora 3 reflexões de Emmanuel, e aí eu vou falar
de uma reflexão que está na obra Vinha de Luz, no capítulo 126. O capítulo tem como título Obediência Construtiva. Trazendo uma passagem, né, uma fala de Paulo, Emmanuel, ele vai comentar, né, sobre a humildade de Paulo de Tarso, perante aí a vontade maior, perante os desígnios divinos. Paulo, ele sabia da harmonia e da ordem na obra divina. Paulo sabia, né? Paulo era exemplo, né, de obediência ao Pai. Então, ele sabia da harmonia e da ordem. E aí, Emmanuel diz o seguinte, né, eu peguei esse trechinho aí, compreendendo que permanece, que Paulo, tá? Compreendendo que Paulo permanece a serviço do Cristo, cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se por prisioneiro da ordem celestial. Continua tranquilamente a própria missão. Olha só, né? Paulo dia a harmonia e a ordem na obra divina. Dava como prisioneiro, né? Como prisioneiro desta ordem. Olha só o que o entendimento, né, traz para nós. Né? E continuava tranquilamente a sua caminhada, realizando a sua missão. Então, essa é a reflexão de Emmanuel. Também coloquei uma outra reflexão que tá na obra Palavras de Vida Eterna, no capítulo 138. Tem como título Ordem. Só pegar aqui, vou ler tem a fala de Paulo, né? Está na primeira carta aos Coríntios, 14:10, e é sobre essa fala que Emmanuel traz as suas reflexões. E a fala de Paulo é o seguinte, ó: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Mas faça-se tudo decentemente, ordem. Né? E aí, com relação a essa fala de Paulo, Emmanuel nos diz o seguinte, ó, que tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Qualquer engenho para atender com segurança pede ordem. E a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Então, a gente vai entendendo que tudo é estabelecido na base da ordem, né? De acordo com a sabedoria divina. Então, tudo tem o seu tempo. Né? Às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas tudo tem o seu tempo. Justamente devido a essa harmonia, né? Essa harmonia divina. E tudo, né? Tudo obedece a um movimento, né? A um movimento natural. Né? Isso é claro, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso progresso, né? Cada um de nós, né? Temos uma necessidade. E também, é claro, de acordo com a necessidade de cada mundo, de cada planeta. Né? Então, tudo tem o seu tempo. E tudo se engrena, né, como diz Emmanuel, em princípios de harmonia. Então, cada peça em seu justo lugar. Né? Conforme que a gente vai ativando, né, vamos ter o necessário. Né? Então, conforme que a gente faz, né, que a gente cultiva no nosso dia, a gente vai ter o necessário. O que é realmente útil para o nosso crescimento. Não existe nada por acaso. Né? Então, a gente vai ter o necessário. Segundo aí, estamos cultivando. Então, meus companheiros, tudo ocorre em princípios de harmonia e ordem. Tudo está no seu devido lugar, mesmo que aparentemente, né, não esteja. Né? É claro, cada um deve fazer a sua parte, né, contribuir, né, estar cada vez mais a favor dessa harmonia maior. Né? Uma outra reflexão que eu trago de Emmanuel, a terceira reflexão, está lá na obra Pão Nosso, no capítulo 29, o capítulo chama A Vinha. Tá? E aí Emmanuel nos diz o seguinte, ó: o planeta não é um barco desgovernado. Ok, pessoal? Não é um barco desgovernado.
As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Então, nós não podemos esquecer, nós estamos na vinha mestre, na vinha do Mestre Jesus. E ele continua o seu trabalho grandemente, sempre, trabalhando por nós, nos aguardando diante das nossas inferioridades, aguardando esse despertar de consciência, ter essa visão, né, maior, né, além dos nossos interesses pessoais, né, interesses materiais. Então, Jesus nos aguarda. Nós estamos na vida dele. Então, o planeta, ele não é um barco desgovernado. Né? Cabe a nós fazermos a nossa parte, procurando realizar aí, né, o que o Evangelho traz para nós. Né? Trabalhar a fraternidade, né? trabalhar a questão do entendimento sobre a imortalidade, né? Como o título do livro do mês, né, do centro, o livro do mês tem como título Educação para a Morte. Precisamos nos educar para a morte, entender sobre a morte, sobre a imortalidade. Nós estamos aqui para a edificação do reino de Deus, né, em nossos corações. E, claro, vai ser resultado do aprimoramento, né, de vontade. E aprimoramento de ordem, de harmonia. Essa ordem e harmonia que nós estamos falando aqui, ela deve começar em nós. Isso é a edificação do reino de Deus. Essa é a proposta de Jesus para conosco, esse auxílio de Jesus para conosco. Né? Então, nós estamos na vinha de Jesus. Isso para nós tem que trazer confiança, esperança, bom ânimo. Né? E, já chegando ao final de nossa conversa de hoje, só queria comentar, dar sugestão de 3 obras, a gente poder, né, refletir mais sobre a obra divina, sobre essa questão de harmonia, né, de ordem. Mas vou deixar aí, ó, para vocês o Grande Enigma, né, que eu já comentei, de Leon Denis, né, aqui a gente comentou sobre o capítulo 4, as harmonias do espaço, mais uma obra fantástica, né, Grande Enigma, de Leon Denis. Uma outra obra que eu também comentei, A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Então, fica aí para vocês darem uma olhadinha. E é claro, né? Nós estamos falando de Jesus, nós estamos na vinha de Jesus, o nosso governador, né? Planetário, e A Caminho da Luz, tá? Fiquei como sugestão de leitura. Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel. Então, vou colocar essa imagem aí, nosso último slide, ampliando um pouquinho essa imagem que a gente viu lá no início da apresentação, ampliei ela um pouco. Então, à medida que nós vamos procurando, né, o estudo, procurando nos aprimorar, nos interessar mais, né, pelas leis que governam as nossas vidas, as leis divinas, nós vamos ampliando a nossa visão, né? Nós vamos começar a ver além das estrelas, além dos mundos, vamos começar a ouvir a melodia do universo, né? As melodias, as músicas, né? Então, meus companheiros, irmãos, né, de caminhada, independente do momento que vivemos, confiemos em Deus, tá? Porque Deus é harmonia, Deus é amor. Tudo vai se encaixando. Vamos pedir a Jesus, pedir a espiritualidade maior, que nós possamos que possamos realizar a nossa parte, mais que sob a inspiração maior, trabalhar a nossa intuição, né? E a gente vai entendendo. O que acontece é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E não vamos esquecer também que existe um plano divino, né, para cada um de nós. Tá? Cada um de nós. Existe um plano divino.
Então, vamos pedir entendimento, né? Isso é renovar pensamentos, isso é renovar atitudes mentais, né? Então, vamos elevar o nosso olhar ao alto e confiar no divino poder que nos comanda aí com toda, né, que é toda harmonia, né, que tem essa ordem perfeita. Então, a conversa de hoje, né, são essas reflexões que eu queria trazer para vocês e vamos seguindo, confiantes nesse amparo maior. Um grande abraço a todos.